Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso ensino de cálculo 2. Vamos verificar aí mais alguns exercícios, resolver com vocês, dando continuidade aí, né, aos nossos teoremas, teorema do valor intermediário, né? Vamos verificar alguns exercícios, eu vou compartilhar com vocês a lista, eu resolvo a primeira questão e deixo, né, o restante para vocês estarem aí resolvendo. Pessoal, a lista de hoje, ela traz as seguintes questões. Dada a função f de x igual a x elevado a 2 terços, querem que vocês façam o seguinte, ó. Primeiro, vocês vão fazer um esboço do gráfico, né? O gráfico dessa função. Vocês vão mostrar que não existe nenhum número c no intervalo aberto, menos 2 e 2, tá ok? Essa derivada, a derivada de c, seja igual a f de 2 menos f de menos 2, sobre 2 menos menos 2, que é o teorema do valor médio, né? E que condições, dentre as hipóteses, o teorema não está satisfeita para f quando a é igual a menos 2 e b é igual a 2. Então, aqui nós temos uma função, nós temos a referência do intervalo menos 2 e 2 e pede para que vocês, né, estejam aí observando essa função, calculando o gráfico e fazendo essas demonstrações, que essa derivada, né, que não existe, né, essa possibilidade dessa igualdade aqui, e para que vocês falem também sobre as condições do teorema do valor médio. Agora, amados, eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco para a gente começar a falar sobre essa função, começar a organizar ela, né? Ver como é que ela fica, tá bom? E aí, a partir disso, nós vamos aí estar observando o que acontece com relação a essa demonstração, se ela é válida ou se ela não é válida, né? Nós vamos estar aí também demonstrando com vocês. Pessoal, nós temos aí algumas características, né, que eu quero que vocês estejam observando, calculando. Então, eu aconselharia vocês, né, a, se quiserem, resolver por partes, como vocês acharem melhor. Fica a critério de vocês, mas que vocês estejam, né, observando o que diz a nossa função, o que diz a questão, e cada um escolhe o que for mais rápido, mais prático para vocês estarem resolvendo. Eu vou trazer aqui para vocês a função. A nossa função de análise é a função f de x igual a x elevado a 2 terços. Essa função f de x elevado a 2 terços, ela tem um comportamento simultâneo com relação ao eixo de simetria y, então é o mesmo comportamento. Como é o comportamento dessa função? Como é o gráfico dessa função? Então, o gráfico dessa função, ela vai ser mais ou menos assim. Veja, pessoal, que é assim. Curva, essa linha aqui foi errada. Então, vai ser mais ou menos nesse formato. Então, nós temos aqui duas curvas, né? Que têm comportamento parecidos com relação a esse eixo Y. Essa é a ideia do gráfico, Nath. Agora, nós temos que observar aquela informação que dizia que a derivada em um determinado ponto C, aqui, né, é considerando o intervalo menos 2 e 2. Então, o nosso gráfico também foi desenhado com base nesse intervalo, que é o intervalo menos 2 e 2. E aí nós temos que observar aquela informação que traz o teorema do valor médio com relação a essa função, com relação a esses dois pontos. Então, no meu caso, eu vou preferir primeiro derivar. Então, primeiro eu vou derivar essa função para me observar como é o comportamento da derivada, certo? Então, a nossa derivada, ela vai ser x
Já poderia fazer direto, né? Essa função, ela tem a derivada f'. Nós vamos descer o expoente, né? A gente já viu que desce o expoente e vai ser a função elevada ao expoente menos 1. Vai ser x elevado a 2/3 menos 1. O resultado aqui vai dar 2/3 de x. Aqui a gente faz assim, 3 vezes 1 dá 3, 2, menos 3, menos 1 sobre 3. Como esse expoente ele é negativo, a gente pode também descer esse expoente. Aqui vocês resolvem como vocês acharem melhor, mas lembre-se que vocês têm que aplicar, né, a ideia da nossa regrinha para frações, soma e subtração de frações. Então, eu vou só reorganizar, porque esse expoente está negativo, vou reorganizar de um outro jeito, só para a gente ter uma outra escrita com um olhar mais fácil. Esse x elevado a menos 1/3, eu vou passar aqui para baixo, do lado do 3, e como eu vou descer ele, meu expoente vai passar a ser positivo. Então, vai ser x elevado a 1/3. 3 vezes, né? X elevado a 1/3. Essa é a minha derivada. A gente já viu os processos de derivada. Eu só estou falando para vocês aqui como é resolver essa derivada aqui em específico. Se a minha derivada f' de x é igual a 2 sobre 3x elevado a 1/3, isso quer dizer, amados, que a minha derivada em um ponto C qualquer, nesse caso, nosso C é um ponto do intervalo menos 2 e 2, vai ser dado por 2 sobre 3C elevado a 1/3. Agora, nós vamos observar aquela outra informação que nós tínhamos e ver a partir dela como é que fica, né, essa igualdade. A outra informação dizia que f' de C era igual a f de 2 menos f de menos 2 sobre 2 menos 2. Ora, como a gente está aqui levando a um expoente 2/3, 2 e menos 2 eles vão ter sempre o mesmo valor, porque ambos vão ser elevados a 2/3. Então, qualquer valor, nesse caso, positivo ou negativo, elevado a 2/3, vai dar o mesmo valor. Se vai dar o mesmo valor, quer dizer que essa parte do numerador, o resultado vai dar zero. Porque eles vão ter sempre o mesmo valor, independente se eles forem positivo ou negativo. É aquela ideia. Todo número, quando está elevado a um número positivo, um número par, independente de ser positivo ou negativo, se eu levar o número par, não dá o mesmo resultado. Então, aqui a gente sai desse princípio também. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter menos por menos dá mais, 2 mais 2 dá 4. Então, aquela igualdade está dizendo que vai ser o resultado igual a zero, que é a parte que vem dizendo que f de C, f', né, de C é igual a f de 2 menos f de menos 2, que são os nossos pontos de referência, né? Que é o que diz o teorema do valor intermediário. Se existe um ponto C entre esse intervalo, essa relação aqui, ela vai ser válida, certo? Só que nesse caso ele está dizendo que essa derivada que a gente já viu tem que ser igual a zero. Ou seja, isso aqui é igual a zero, que foi o que a gente calculou e viu o resultado que deu igual a zero. Ou seja, essa derivada aqui, vocês teriam que ter também igual a zero. E aí, se vocês observarem a função 2 sobre 3 vezes c elevado a 1/3, ela não tem como dar zero. Essa função aqui, se vocês considerarem que o valor de c vai ser zero, ela vai dar uma indeterminação. Mas igual a zero, essa função nunca pode ser, porque o nosso numerador é diferente de zero. Então, o que acontece?
não vai existir, então, nesse caso, Matos, nenhum número C, nenhum valor dentro desse intervalo que essa derivada aqui, ela seja igual a zero. Não existe nenhum valor dentro desse intervalo que essa derivada seja igual a zero. Basta a gente observar, né, a derivada da função, como é o seu comportamento. Então, o que que acontece? O que que a gente pode afirmar com relação a isso? A gente sabe que a função ela é contínua no intervalo fechado. Então, a gente percebeu até pelo gráfico, né? Não há quebras, não há buracos, digamos assim. Então, ela é contínua no nosso intervalo fechado, menos 2 e 2. É a primeira hipótese, né, do nosso teorema do valor médio. Uma função ela tem que ser contínua, né, nesse intervalo. Além disso, o que é que nós verificamos? Que ela não é derivável. Ela não é derivável nesse intervalo, porque existem pontos, ó, que não existe a derivada. Então, dentro desse intervalo aberto, ela não é derivável. Se ela não é derivável, amados, o que é que acontece? Porque a gente existe aqui restrições, ó. Onde C for igual a zero, que a gente tem um ponto igual a zero, de menos 2 a 2, a gente tem o valor de x igual a zero. Então, a gente não pode ter x igual a zero, porque senão a gente teria uma indeterminação matemática. Se nós teremos aqui uma indeterminação matemática no ponto x igual a zero, quer dizer que ela não é derivável nesse intervalo aberto. Então, a gente pode dizer que ela não é derivável. Aí o que acontece, Marcos? Aqui nós temos os dois teoremas, as duas hipóteses com relação ao teorema do valor médio. Ela ser contínua em um intervalo, ela ser derivável nesse intervalo. Ser contínua no intervalo fechado, ser derivável no intervalo aberto. Só que a gente já viu que ela não é derivável no intervalo aberto. Se ela não é derivável no intervalo aberto, a nossa próxima consequência do teorema do valor médio não vai ser válido, que diz o quê? Que f de c, f' de c, vai ser as subtrações nossas, das nossas funções, que é quem? F de b menos f de a. Isso é o que diz o nosso teorema do valor médio. Então, se as duas hipóteses, isso, né, tudo dividido por b menos a. Se aquelas duas hipóteses, essas duas, fossem verdadeiras, essa aqui também seria verdadeira. Então, o que a gente foi, que nós vimos aqui, que no ponto x igual a zero não existe derivada, então ela não é derivável nesse intervalo, e nós vimos a partir dessa equação que essa equação aqui não pode ser igual a zero. Essa igualdade aqui ela não pode existir. Se não pode existir, corrobora com o que vem dizendo aqui. Ou seja, essa informação acarreta a essa daqui. Se ela não é derivável, né? A segunda hipótese do teorema do valor médio ela não é válida, então a terceira também não vai ser válida. Então, essa igualdade aqui também não vai ser válida dentro dessa função, viu, Matos? Então, quando vocês tiverem uma função que pedir que vocês verifiquem o teorema do valor médio, vocês vão derivar, verificar se existe alguma restrição na derivada e se dentro dessa restrição, se essa restrição faz parte do intervalo, vocês vão observar se ela é contínua e, a partir disso, verificar se essa igualdade é válida, que é o que diz o teorema do valor médio. Se uma dessas duas não for válida, a terceira, consequentemente, também não vai ser. Tá bom, Marcos? Então, assim, eu espero ter ajudado vocês aí, né? Mais uma questão. Vou deixar o restante para vocês estarem fazendo. Então, a base vai ser sempre essa. Verificar se é contínua, verificar se ela é derivável no intervalo aberto e, por fim, consequentemente, vocês vão ter essa igualdade aqui envolvendo a derivada e os dois extremos do nosso intervalo. Tá certo, amados? Fico por aqui, amados. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, estamos por aí. Beijos, amados. Tchau, tchau. Até a próxima.